Falarei com vocês sobre um tema totalmente pertinente na vida de todos nós. Um tema que muitas vezes nós nem lembramos que ele existe, porque muitas vezes nós esquecemos de nós. Quando eu venho aqui falar com vocês sobre amor próprio, eu venho falar sobre algo muito importante, que muitas vezes nós deixamos de nos amar. Em qual foi esse lugar que nós nos esquecemos? Qual foi esse lugar que nós não nos priorizamos? Então, diante das constelações familiares, quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás da baixa autoestima, que está por trás da falta do amor próprio? Quais são as dinâmicas que muitas vezes nos limitam a avançar, de nos conectar conosco, de estar mais na vida, com alegria, com muito amor, com bastante felicidade? Quando nós falamos de amor próprio, nós falamos de algo essencial para a vida. Bert Hellinger, sempre ao iniciar as constelações, ele começava perguntando: quem é a pessoa que você mais ama nessa vida? Quando a pessoa não respondia ela própria, ele imediatamente já dava por encerrada a constelação dessa pessoa. Ele dizia que as pessoas que não se amam, elas têm poucas chances na vida. E eu concordo com ele. A partir do momento que nós não conseguimos olhar para as nossas questões, que nós não priorizamos algo essencial, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas que nós amamos, nós começamos a olhar para o mundo de forma muito vaga. E aí ficamos perdidos diante de tantas questões que nos emaranham. Quando eu venho falar de baixa autoestima, eu venho falar da desconexão que aconteceu em algum momento da vida de vocês, ou a minha mesmo, em que nós deixamos de nos sentirmos amados pelos nossos pais. E quando esse vínculo é interrompido, nós acreditamos que nós não merecemos amor nenhum de ninguém. E daí, se as pessoas que me colocaram nessa terra, eu tenho algum julgamento em relação a elas, eu começo a achar que ninguém me ama e muito menos eu não me sinto capaz de me amar. Quando nós começamos a entender as dinâmicas ocultas que está por trás da falta do amor próprio, nós começamos a olhar para a vida de uma forma intrigante, onde nós começamos a nos responsabilizarmos e procurarmos a nossa possível cura. Aonde que nós ficamos presos? Falar de constelação familiar é falar das ordens do amor. E quando essa ordem entra em desequilíbrio, seja em qual for a situação que ficamos presos, tudo se desequilibra. E aí nós começamos a não nos conectar conosco. E aí começamos a procurar o amor essencial dos nossos pais em todos os lugares. Porque nos falta. Nós acreditamos que em algum momento ele ficou para trás. E quando ele ficou para trás, nós também ficamos para trás. Falar de baixa autoestima é falar de alguma situação que quando criança eu não me sentia amada. Aí muitas pessoas podem perguntar: mas eu não tenho essas lembranças, né? Nós não temos elas tão no consciente, mas inconsciente elas ficaram todas guardadas. Mas elas hoje, o que nós podemos achar que é destino, é justamente essas imagens que nós guardamos e que nos direcionam como se fosse algo determinante em nossa vida. E se vocês pudessem ter a oportunidade de trazer essas imagens e ressignificar na vida de vocês para tornar o caminho de vocês mais leve. É isso que as constelações familiares fazem. Elas nos dão a oportunidade de trazer algo que foi dor lá atrás, que nós nem imaginamos, que ainda nos incomoda e que nos emaranha. E aí nós temos a oportunidade, com a idade de hoje, olhar para aquilo e dizer sim. E ressignificar do lugar que vocês se encontram hoje com a idade que vocês estão, né? Que muitas vezes nós ficamos na nossa criança ferida.
E as pessoas muitas vezes não entendem quando eu falo criança interior ferida. Eu quero dizer que em algum momento nós nos atentamos para algo dos nossos pais e começamos a julgá-los, como se eles deixassem de ser algo que nós imaginávamos perfeitos, que eles nunca poderiam errar. E aí a gente entra no julgamento. Quando nós julgamos os nossos pais pelo olhar que nós tínhamos quando criança, nós começamos a julgar tudo que existe na vida. Começamos a julgar tudo que existe no mundo. E aí nos tornamos expert em julgamentos. Quando nós temos a oportunidade de olhar quais foram essas questões, nós temos a possibilidade de nos tornarmos um pouquinho mais livres. E isso faz toda a diferença na nossa vida, porque nós começamos a olhar para o essencial. As pessoas que não se sentem bonitas, não se sentem merecedoras de serem amadas, que não se sentem na sua potência máxima, que tudo que elas fazem elas não acham tão bom, elas estão conectadas com os julgamentos de imagens que ela teve em relação aos pais. Em algum momento ela achou que ela deixou de ser amada por alguma palavra que os pais falaram quando ela era criança. E aí, se os meus pais fizeram isso, todas as pessoas inconscientes fazem isso em relação a mim. E aí, quando eu tenho essa percepção, eu me deixo também de me amar. Porque quando eu percebo que quem me trouxe aqui na Terra não me ama, quem sou eu para achar que eu sou alguma coisa que vale a pena, que eu presto, né? Então, quando nós estamos nos julgamentos, quando nós estamos não nos achando conectados com os nossos pais, vamos para a vida como fracassados. Vamos para a vida como pessoas horríveis, pessoas que não fazem nada direito, pessoas que são um verdadeiro fracasso. Então, a baixa autoestima e a questão do amor próprio está ligada intimamente às imagens que nós trazemos dentro de nós, bem escondidas, que nós podemos achar que os nossos pais tiveram, né? E o mais curioso disso tudo, que quando nós colocamos as constelações familiares e nós organizamos o campo, nós começamos a olhar aquele fato bem pontualmente e nós começamos a perceber que a nossa mente, como ela mente muito, ela criou várias situações que nem existiam. Então nós começamos a observar que todas essas imagens e memórias foram criações nossas. Isso é muito doido, né, gente? É muito doido. Quando você começa a perceber, né, quando estamos no trabalho das constelações familiares, isso fica muito claro. Essa percepção que tudo o que nós achamos que era verdade são criações que nós fizemos em relação aos nossos pais. Olha que coisa séria. E essas imagens que nós criamos são elas que nos definem pela vida. E aí nós não achamos merecedores de um amor. Nós não achamos merecedores de um bom trabalho. Nós não achamos que somos bonitos e nem que somos simpáticos. Muitas vezes nós achamos que nós somos muito mal-humorados. A alegria é a conexão com os pais, né? E a plenitude também é esse encontro nosso com os nossos pais. Quando nós estamos completos por dentro, tudo o que existe por fora é apenas detalhe, né? Nós podemos observar que quantas vezes as pessoas têm tantas coisas materiais e por dentro elas estão destruídas. Em tempos de pandemia, falar de amor próprio e falar de autoestima é falar de algo essencial, né? Vocês que têm me acompanhado aí desde o início que eu comecei a fazer as lives,
vocês puderam observar que eu sempre falei que em nenhum dia da pandemia eu deixei de me arrumar. Em nenhum dia da pandemia, né, eu tenho o hábito de passar o lápis nos olhos, eu não deixei de fazer isso. Porque se eu, que estou comigo todos os dias, começar a olhar para o espelho e falar assim, nossa senhora, tá difícil, hein? Se para mim, que sou eu, poderia estar difícil, imagino para as pessoas que estão à volta. E isso aconteceu muito na pandemia. Como as pessoas começaram a trabalhar muito no home office, aconteceu das pessoas ficarem o dia inteiro de pijama. Aconteceu das pessoas ficarem o dia inteiro desarrumadas. E aí elas começaram a não fazer sobrancelha, a não fazerem unha, não cortar os cabelos. E aí elas começaram, quando nós temos dificuldades com algumas questões dos nossos pais, nós começamos também neste momento aflorar isso, porque é um momento, principalmente na pandemia, em que nós ficamos mais tempo conosco, né? Porque nós podemos ter várias questões que nos afligem. Só que quando a gente está trabalhando fora, a gente sai, volta e busca uma coisa, faz outra, e corre para um lado, corre para o outro. Acaba que vocês não ficam tanto tempo com vocês. Só que na pandemia aconteceu o contrário. As pessoas ficaram mais tempo com elas. E quando eu falo isso, para vocês é um incômodo ou foi algo bom? Para vocês foi um momento conflituoso ou foi um momento de reencontro? Então, quando nós falamos de amor próprio e de autoestima, nós estamos falando de conexão. E quando nós levamos isso para o campo da pandemia, nós começamos a olhar para o que isso agravou, né? As pessoas começam a falar como agravamento. Eu não acho que foi. Eu acredito que foi tirar um véu de algo que nós cobríamos, né? Já viu quando nós não queremos olhar algo e forramos com lençol, um quadro, né, para não pegar poeira ou algo parecido, ou então deixar bem escondido? Nós fazemos isso demais conosco. Muitas vezes nós estamos escondendo algo que nos incomoda. E no dia a dia, nessa correria, era muito cômodo e muito fácil nós escondermos de nós isso. Com a questão da pandemia, as coisas ficaram muito claras, né? Então, todos os dias nós estávamos dentro do mesmo lugar, com as mesmas pessoas. E qual foi o nosso comportamento diante disso tudo? Se vocês observarem ao redor, quantos casais se separaram? Quantos trabalhos foram mudados? Quantas coisas aconteceram? Então, olhar para nós no momento de dificuldade é nos reencontrarmos. Essa pandemia, o que ela mais fez foi nós fazermos reencontros de nós. Quem não teve essa oportunidade perdeu uma oportunidade ímpar, né? Quantas dificuldades que nós tínhamos e que nós despistávamos que não tínhamos, né? Quais foram as coisas que as pessoas falam que agravaram, mas na verdade não foi agravado, mas foi descoberto, principalmente no que diz respeito a nós. E vocês, diante desse tema de amor próprio e autoestima, vocês têm vivido de imagens? Ou vocês têm vivido que vocês são de essência? Diante dessa pandemia, vocês se amaram mais ou deixaram de se amar mais, né? Então, quando eu convido vocês a olhar para as questões básicas da vida de vocês, eu convido vocês a refletirem o que vocês têm feito. Porque o mundo externo, ele é muito chamativo, né? O tempo todo o externo é muito chamativo, mas o virtual é ainda mais, né? Então, muitas vezes, nós ficamos muito fora. E existem momentos que nós temos que estar dentro,
né? Assim como a própria natureza mostra momentos de expansão com o verão e de contração com o inverno, nós também temos essas fases, né? Estou estudando a Ayurveda agora e eu pude perceber que nós não somos os mesmos todos os dias, né? E aí a gente começa a entender que não existe uma alimentação diária, não existe um comportamento diário, não existem rotinas diárias, existem questões que nós, todos os dias, como nós estamos. Quando eu pergunto para vocês de 0 a 10, respirando pela boca, que é respiração consciente, quanto vocês estão aí? Então hoje eu posso responder 8. E aí às vezes amanhã eu respondo 7, né? E é muito interessante que na Ayurveda a gente vê a questão que muitas vezes eu posso iniciar hoje o meu jejum tomando água morna de limão e sal. Mas amanhã eu acordo e isso para mim não é significativo para aquele dia. E às vezes ficar de jejum um tempo até às 9 horas da manhã é mais interessante. Então nós devemos entendermos como nós funcionamos. E o homem tem essa questão de querer saber como o mundo funciona. Não dá conta nem de si, né? Eu tenho feito muitos exercícios de eu parar e falar assim, o que eu estou sentindo agora, né? Porque a gente às vezes nem percebe os sentimentos por conta da correria mesmo do dia a dia. E aí quando nós começamos a ver, se a gente de 0 a 10, como nós estamos no dia, por que eu não estou 10 hoje, né? E se eu sou um ser de luz que vim para poder me melhorar e ajudar e contribuir para o planeta, por que eu não estou 10? Quais são as minhas amarras? Quais são as minhas dificuldades de olhar para mim e falar assim, nossa, como você está bonita. Nossa, você fez um vídeo que ficou muito bom. Ou então, nossa, você cozinha tão bem. A gente tem que ter uma facilidade da gente se elogiar, né? As pessoas quando nos elogiam, muitas pessoas, eu aprendi isso. Quando as pessoas falam assim, nossa, você faz isso bem, eu gostei disso que você faz, eu falo assim, nossa, eu também gosto. A gente tem que começar a reconhecer as nossas grandezas, porque reconhecer as nossas fraquezas a gente faz isso toda hora, né? E aí quando eu reconheço que eu tenho as minhas fraquezas, mas nossa, eu também tenho tantas grandezas, eu começo a me fortalecer, né? A me conectar com algo do meu eu sou, né? Essa frase eu sou, ela é uma conexão com Deus. Quando eu falo eu sou, eu me conecto com uma energia muito grande. E aí eu começo a estar mais presente, a fazer as coisas que é importante para mim, né? Ainda brinquei aqui que antes de iniciar essa live que eu estou gostando dos meus cabelos brancos, né? E a minha cabeleireira vai falar mais uma vez que é para eu retocar, para fazer o ombre hair ficar direito, para eu retocar meus cabelos brancos, mas eu estou achando eles lindos, olha só. É muito doido isso, gente, é muito doido. Então, mesmo os outros falando que não é bonito, eu olho para o meu cabelo branco e falo assim, nossa, mas é tão bonito, sabe? E aí você vê que o interessante ponto de vista da pessoa é dela. Você pode ter um outro. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que nós queremos porque o outro fala que não é assim. E quanto mais a gente diz não para nós e sim para o outro, nós vamos deixando de nos amar. Então, é olhar para tudo isso com leveza, sabe? Olhar para tudo que existe na vida
conectado com o que você quer e o que você é. Porque senão a gente é todo mundo, a gente faz o que todo mundo quer e aí a gente vai deixando a gente vai se desagradando. Porque a gente não consegue agradar a gente e os outros, né? Eu costumo dizer que a forma que eu funciono faz com que meus filhos aprendam a se amar. Porque quando eu me priorizo, eu não estou falando de egoísmo. As pessoas muitas vezes confundem prioridade com egoísmo. Eu não estou falando de egoísmo, né? Eu tenho o meu momento que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou dona de casa, né? Que eu tô com a mão cheia de água sanitária. Mas eu tenho aquele momento que eu falo, agora eu vou sair para correr. Agora eu vou sair para fazer isso. Agora eu vou fazer algo para mim. Quantas vezes, principalmente nós nós mulheres, nós somos requisitadas em vários lugares. E aí a gente acaba deixando o lugar mais importante, que é ser nós, para depois. E aí a gente vai ficando fraco diante da vida. Porque a gente diz tanto sim para os outros, porque na hora do nosso sim a gente nem sabe se quer mesmo, né? Então quando eu exercito o amor próprio, eu faço com que os meus filhos comecem a olhar que quem é mais importante na vida deles são eles. Então eles são importantes para eles. Se vocês perguntarem meus filhos quem eu amo nessa vida, quem eu mais amo nessa vida, eles vão falar, infelizmente é ela. Eles falam isso porque eles gostariam de eu falar que são eles são depois de mim. Porque daqui a pouco eles já estão na vida adulta, vão procurar os caminhos deles e eu vou continuar a mesma Renata, antes que eles nasceram. E aí, se eu ficar nessa dependência de aprovação desse amor, que muitas vezes é um amor sufocante, que eu quero que é uma codependência, quando eles resolverem organizar a vida deles ou decidirem o caminho deles, eu vou me sentir sozinha, né? Só que quando eu deposito tudo o que existe de amor em mim e distribuo para eles, quando eles forem fazer essa escolha de fazer o caminho deles, eles vão observar que é a vida deles que é o mais importante. E como a vida deles é a coisa mais importante, não existe pessoas que são mais importantes que eles. E aí eles vão para a vida abastecidos, completos, não procurando metades. Eles vão procurando pessoas que tracem um caminho igual, em conjunto, em companhia. Eu adoro essa palavra companhia, gente. A constituição dessa palavra companhia é uma das constituições mais lindas que eu já ouvi. A palavra companhia, ela vem da união de comer o pão, né? Companhia. Eu comer o pão com alguém. Quando eu escolho uma companhia, é como se eu escolhesse para minha primeira refeição, né? Que no Ocidente é o pão, comer com essa pessoa o pão. Olha que lindo! Então, quando os meus filhos forem para a vida, eles estarem conectados, que eles procuram uma pessoa, uma companhia para comer o pão, dividir algo bom, né? Eles vão ter algo para dividir e multiplicar, e não alguém que some, né? A soma, ela é pouca. Então, quando eu faço isso comigo, eu ensino para eles que o que existe mais importante na vida deles são eles. E aí eles ficam conectados com isso e nada, nenhuma mixaria, nenhuma migalha, nenhuma esmola é muito para eles. Então, quando eles estão à procura de algo, eles procuram algo grande também. Porque eles sabem que eles se amam tanto que eles merecem coisas boas. Quando nós não nos abastecemos dos nossos pais, qualquer pessoa, por mais difícil que ela seja, ela é boa para mim. E aí eu começo a procurar um trabalho meia boca,
eu começo, essa roupa mesmo ela sendo mais ou menos, ela tá boa. E aí eu começo me nivelar por baixo, porque eu aprendi que qualquer coisinha tá boa. Quando nós saímos dos julgamentos em relação aos nossos pais, quanto mais, melhor. Quanto mais pessoas vierem para contribuir para minha vida, quanto mais coisas o universo me favorecer, é melhor para mim. Quanto mais pessoas quiserem estar comigo, vai ser melhor para mim. E aí eu não fico procurando nos outros o que eu esperava encontrar nos meus pais. Então, sair do julgamento olhar para as nossas questões bem íntimas, bem escondidas, é fundamental para nós nos amarmos, né? Quantas pessoas eu ouço falar assim, mas eu não tenho tempo para poder me exercitar, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, mas tem tempo para todo mundo, né? Eu não tenho tempo para parar para fazer uma meditação, eu não tenho tempo, Renata, você não está entendendo? E aí a pessoa, quando conversa comigo, pensa assim, gente, como que essa mulher tem tanto tempo, né? Se eu ticar as coisas que eu faço no dia, vocês vão falar que eu sou madame. Vocês vão falar assim, nossa senhora, que zona de conforto que ela tá. Não, eu me organizo, né? Então, eu acordo às 5 horas, eu já vou me organizando para o meu dia, 6 horas eu saio para treinar. Então, assim, eu posto as minhas coisas por volta de 5h30, eu faço a minha meditação antes de eu sair. Então, quando eu saio para poder treinar, eu já fiz bastante coisa. E a minha sorte, né, que o meu dosha no Ayurveda tem a ver com a minha questão energética. Eu sou diurna, eu acordo cedo. E como eu estou na roça, dar aquelas revoadas de maritaca cedo é como se me despertasse. Então eu tenho facilidade com o dia. Eu acordo cedo e bem-humorada. Eu não tenho dificuldade com a questão do dia, do acordar. E aí eu faço sem brincadeira, quando dá 8 horas da manhã, parece que já são quase 1 hora da tarde de tanta coisa que eu fiz. Vocês têm se organizado? Porque se a gente quer ter uma vida diferente que a gente vem vindo tendo, a gente tem que começar a organizar a nossa vida como a gente quer. E para a gente organizar a nossa vida como a gente quer, a gente tem que se planejar. Não tem como vocês falarem que vai fazer um mundo de coisas sem se organizar. Porque vocês vão atropelar as coisas ou fazer as coisas de meia boca, ou então as coisas não vão ser feitas do jeito que vocês queriam. E para se priorizar, para ter o amor próprio, para ter a autoestima, vocês têm que ter tempo para vocês. Renata, mas eu trabalho o dia inteiro, chego... tá. Gente, eu também, a minha função também é bem restrita, né? Eu tenho muitas coisas para fazer também, ainda mais agora na roça. Então, antes de eu sair para treinar, eu trato as criações que tem lá. E aí eu poderia falar que não tem tempo, né? O que vocês têm feito para priorizar a vida de vocês? Não ter tempo para mim quando eu ouço... Ai, o que eu vou falar, hein? Quando a pessoa fala para mim assim, Renata, eles devem achar que eu sou fora da caixa. Renata, mas eu não tenho tempo. Quando a pessoa fala para mim que ela não tem tempo, meu ouvido filtra e sai assim, desculpas, entendeu? Quantas desculpas vocês têm dado para a vida de vocês, que vocês muitas vezes querem mudar os hábitos alimentares, as atividades físicas, a rotina de vocês querem ler mais e não conseguem ter tempo para ler, vocês querem estudar mais, vocês não têm tempo para estudar, né? Os cursos que eu tenho feito é sábado e domingo, gente, né? E dia de semana tem os exercícios dos cursos para fazer. Qual é a minha prioridade, né? À noite eu tenho janta para fazer, tem dia que eu tenho aula à noite, eu chego às vezes
né, igual hoje eu vou chegar, tem um monte de coisa para eu poder organizar na roça. Tem bicho para tratar, tem lugar que eu tenho que organizar porque eu saí muito cedo, não deu para organizar cedo. Então, a rotina de todas as pessoas é uma rotina bem cheia. Mas qual é o meu lugar nessa rotina? Se eu não encontro o meu lugar no sistema, eu não consigo encontrar o meu lugar no mundo. Se eu não sei se o lugar que eu ocupo no meu sistema familiar é o correto, se eu sou a filha mais nova, mas eu estou agindo como a filha mais velha, eu nunca vou encontrar o meu lugar dentro da minha vida, né? Então, nós começarmos a observarmos as questões das ordens do amor para nós, nós nos conectarmos e nos priorizarmos. Vocês têm se priorizado? Vocês têm feito rotinas que quando vocês colocam os horários, aparece mais o nome de vocês do que os outros? Se vocês não têm feito isso, vocês estão cavando a própria morte. Bert Helling falava que as pessoas que não pensam nelas, elas têm poucas chances na vida. Por quê? Porque elas vivem uma vida que não é delas. Elas vivem a vida dos outros. E se eu nasço para mim, como que eu nasço para dar conta da vida dos outros? Mudar os outros é muito difícil. Se vocês começam hoje a tentar corrigir algo da vida de vocês, vocês veem a dificuldade que é para a gente fazer pequenas mudanças em nós. Como que a gente quer mudar o outro? Que arrogância é essa que eu tenho na minha alma que eu não encontro o meu lugar no meu sistema? Porque eu fico tão envolvida com questões dos outros que eu olho, às vezes é menos dolorido olhar para a vida dos outros do que olhar para as minhas questões. Quando eu falo de amor próprio e de autoestima, eu estou falando com vocês sobre vocês. Quando vocês se entretêm e preferem olhar fora, vocês estão perdendo tempo, vocês estão perdendo vida, vocês estão se perdendo. Porque o mais importante nessa vida é o que vocês fazem com a vida de vocês. Do primeiro dia da vida de vocês até o último, quem estará com vocês é vocês. E aí vocês vão me dizer, vocês estão suportáveis ou insuportáveis para vocês? Porque eu ouço muito isso. Quantas vezes as pessoas falam assim, nossa, Renata, mas eu já acordo angustiada, eu já me acordo mal-humorada, Gente, se a pessoa acabou de acordar e está com esse sentimento, não é o mundo e não é o outro, é ela. O que tem dentro de nós que faz com que nós não estejamos completos? O que está dentro de nós que nós nos esforçamos para esconder, para que nós justifiquemos que o outro é o culpado da minha infelicidade? Nas constelações fica muito claro. Nas constelações familiares não existe 100% a responsabilidade do outro. É sempre 50% de cada um. Qual é a sua responsabilidade na sua vida? O que vocês têm feito, que vocês têm negado o direito de vocês quiserem ser o que vocês imaginarem ser? O que vocês estão contando para vocês? Quais são essas histórias que vocês têm contado para vocês? Que vocês não merecem ser felizes, que vocês não merecem viver uma vida melhor. Então essas histórias, elas estão incutidas de crenças limitantes que nós podemos ter ouvido ou visto. Ou então existe algo no meu sistema ligado aos meus ancestrais que eu honro a vida deles, repetindo mais do mesmo hoje. Estar em conexão com essa energia dos nossos ancestrais conosco, nós começamos a conectar com o nosso amor próprio, né? Então eu quero que vocês comecem a se exercitar de coração. Quem é a pessoa que vocês mais amam nessa vida, né? A primeira pergunta antes de eu iniciar o trabalho das constelações. E várias vezes as pessoas falam outros nomes e não falam o nome delas, né? Então, o que está por trás de eu priorizar alguém e deixar eu em segundo plano? Entende o que eu estou falando? Porque muitas vezes a gente percebe que
Porque a pessoa está, o sintoma vivo à sua frente, cheio de dificuldades, com problemas financeiros, dificuldade no trabalho, e a pessoa fala que está bem. Não, eu não tenho nada que eu preciso olhar. Ok, né? Em constelação isso é muito claro. Se tem alguma questão que me incomoda, né? Nas constelações a gente fala de incômodo, algo que hoje, se você pudesse resolver, sua vida seria mais leve, é um incômodo. Aí, se eu tenho um incômodo, ok, eu tenho algo a ser olhado nas constelações. E se eu viro para a pessoa que ela está gritando o sintoma na minha frente e ela fala assim que ela não tem nenhum incômodo, ok, né? Porque às vezes a gente acostumou tanto com a dor que ela fica boa pra gente, né? É aquela frase de Bert Hellinger, é mais fácil sofrer do que resolver. Porque quando você sabe que você é responsável pelo seu fracasso, pela sua escassez, pela sua dificuldade em relacionamento, pelo seu trabalho, você começa a ver assim, opa, nossa, eu achava que era tanta coisa e sou eu. No Instagram tem uma charge muito legal, uma chargezinha da turma do Scooby-Doo, que era como se desse o final do mistério, como acontecia, né? Eu nem sei quem é da minha época aí, como acontecia o final do mistério, e aí tirava, né, as máscaras dos monstros para ver quem que era o monstro que a máquina de mistérios estava procurando. E aí é engraçado que na hora que tira a máscara é a própria pessoa. Somos nós que nos embolamos. Somos nós que somos os próprios monstros da nossa vida. E aí a gente fica no vitimismo, procurando culpados para o nosso insucesso, para a nossa tristeza, para as nossas infelicidades e fracassos. Quando nós começamos a olhar para a vida de igual, no mesmo olhar, equiparado, sabendo que eu sou responsável, eu sou 50% responsável nessa situação, ou então na minha vida eu sou 100% responsável, nós saímos da nossa criança interior e nós nos conectamos com o adulto que hoje nós somos. Quantas pessoas adultas estão na criança interior? Não é uma, nem duas, nem três constelações. A maioria das constelações que eu tenho feito, as pessoas estão com 67 anos, estão com 45 anos e estão lá na primeira infância. Qual é esse vínculo que faz com que eu fico na minha criança, deixando de viver como adulto, deixando de tomar tudo isso que Deus nos oferece, porque se Ele é o Pai e eu sou filho, eu sou parte da criação, então eu posso usufruir de tudo que existe. Por que eu não estou nesse banquete? Será que eu estou lá nesse banquete, sentado lá no cantinho e falo assim, não, acho que fulano não gosta de mim nessa mesa, acho que eu não vou sentar nessa mesa. O que vocês têm escolhido de mimimi para a vida de vocês, que vocês estão se impedindo de serem completos, de serem felizes. O que eu venho falar com vocês quando eu falo de autoestima e de amor próprio, eu venho falar justamente de onde vocês se perderam, ficaram parados, esperando algo ou alguma coisa ou alguém lá atrás. Qual carinho que faltou, um olhar que ficou faltando e vocês acharam que ficou faltando e não havia faltado nada. Porque vocês estavam focalizados em outras coisas e enxergaram os pais de vocês de uma forma equivocada. Quando nós falamos de constelação familiar, nós falamos de sair do julgamento, de olharmos os nossos pais assim como nós olhamos quando nós somos muito novos, com admiração. Quantos de vocês ainda julgam, inconsciente ou consciente, os pais de vocês? Mas eu me dou muito bem com a minha mãe, mas com meu pai eu nem quero saber do meu pai. Vai tomar na cabeça, vai perder muita coisa, principalmente vai ter dificuldade em relacionamento, vai ter dificuldade no trabalho, vai achar que as amizades não são fiéis com vocês. Quando eu falo
de pai, de mãe, eu falo de tudo. Quando nós estamos conectados com os nossos pais, nós nos sentimos completos, nós nos sentimos amados. E aí, quando essa conexão acontece, eu me sinto forte. E aí as coisas externas influenciam muito pouco, ou quase nada o interno. Eu não estou falando com vocês que eu estou achando bonito o que todo mundo acha feio. O que todo mundo acha que não é legal, né? E é engraçado isso. Olha que coisa, tá me vindo aqui, olha que coisa curiosa. Quando eu começo a olhar os cabelos brancos, eu olho como assim, nossa, é bonito isso também, né? E eu, quando eu começo a olhar desse jeito, eu faço com que isso não seja mais importante do que as minhas dificuldades comigo. Quando nós começamos a olhar muito fora, nós estamos procurando fuga, né? Quando nós começamos a procurar várias coisas que falta fora, né? Eu poderia podia ter feito uma lipo, colocado silicone, podia ter feito isso, aquilo. Eu estou procurando coisas fora que falta dentro, né? Eu estou tentando preencher ou tirar algo que eu, no meu inconsciente, eu não dou conta. Então, quando nós falamos da parte estética, eu sou muito vaidosa. Então, é uma vaidade que ela me faz eu me sentir bem comigo. Não é uma vaidade que faz com que eu sofra comigo, né? Porque quantas vezes a pessoa é tão vaidosa que ela deixa de fazer as coisas porque ela não está se sentindo bem. Ou então que ela queria ter outro corpo, ou queria ter outro rosto, ou queria ter outro cabelo. Aí é uma vaidade que prejudica. A vaidade que eu falo, a vaidade que eu tenho, é uma vaidade de eu me amar cada vez mais, mesmo que a minha idade esteja avançando, né? Hoje eu estou com 43, é um ano que eu vou fazer 44, eu adoro falar que eu tenho mais. E aí, o que essa idade trouxe para mim com 44 anos? Nossa, hoje eu com 44 eu me sinto muito mais do que com 15. Eu me sinto muito mais, com mais vitalidade, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais forte. Olha que coisa estranha, não é? Tá vendo como o olhar do observador faz com que as coisas mudam, né? Se eu falo com vocês que isso me faz bem, hoje eu com essa minha idade de 43 anos, eu me sinto mais do que quando eu era nova, eu estou fazendo um caminho inverso do que as pessoas fazem hoje. As pessoas hoje começam a envelhecer, elas começam a se achar feias, fracas, inúteis. Eu não. Eu estou cada vez mais me sentindo mais forte, mais mais bonita, muito mais. Eu me sinto muito mais do que antes, mas com muita vitalidade, eu tenho muita vontade. Então, o que é essa conexão que às vezes falta nas pessoas, que as pessoas não estão satisfeitas com o corpo, não estão satisfeitas com o rosto, não estão satisfeitas com nada. Na verdade, essa insatisfação, essa deturpação do que vê fora é uma deturpação do que existe dentro. É uma deturpação da visão que eu tenho dos meus pais. Olha que isso é forte, hein? Acabou de vir isso. É uma deturpação que eu tenho dos meus pais. A visão que eu criei, que eles são e que na verdade são imagens que eu criei. A mente que mente faz isso. A mente que mente cria imagens que a gente não tem nem noção que ela poderia criar. E aí a gente começa a pensar assim, que coisa, né? Na constelação isso fica muito claro. Na constelação fica gritante quando cai as nossas máscaras, cai as nossas ilusões e a gente olha para aquilo e fala assim, Jesus, olha, que é isso? Eu nem imaginava que eu estava presa nisso, que eu fiquei nesse lugar, porque é muito mais fácil nós colocarmos as culpas nos outros, né? Porque a gente olhar pra gente e falar o que a gente não é muito ruim, gente, né?
Então, é acolher as sombras. Quais são as minhas dificuldades? O que hoje eu ainda não consigo? Vocês já ouviram aqui várias vezes eu falar aqui que eu dou 4 passos para frente e volto uns 10 para trás. Mas todos os dias eu tento. Eu tento todos os dias com a maior intensidade, com a maior força, né? Passei por um trabalho de Theta Healing e uma das imagens que veio, né, do meu eu superior era uma tartaruga, né? Eu me sinto às vezes uma tartaruga, com os passos bem pequenos, mas os passos mais firmes. E devagar e sempre veio essa frase. Então que nós possamos ser essas tartarugas, com passos devagar, mas firmes, conscientes das nossas dificuldades, mas olhando e falando assim, nossa, você é fera, hein? Você tira de letra, o que você faz muito bem feito. Eu tenho facilidade de me olhar desse jeito, porque eu já tirei algumas camadas da minha cebola que me faziam eu crer que eu não era amada pelos meus pais. Eu consegui olhar algo que eu nem imaginava que existia. E aí hoje eu tenho tanta certeza do caminho que eu estou procurando e traçando e fazendo, que eu sei que ainda tem algumas questões, né, que a gente é um ser muito incompleto, mas eu hoje estou muito melhor do que ontem. Então, saber da nossa pequenez, mas saber da nossa grandeza também. O ser humano tem facilidade de se ater no que erra, no que não fez bem feito. Mas comece a olhar para vocês com mais gratidão, com mais amor, olhando para vocês como único. Nós somos único e isso que faz a diferença de nós no mundo. O que vocês fazem aí não é o que eu faço. O que vocês fazem aí de melhor, ninguém no mundo faz. E é isso que faz com que nós sejamos únicos, né? Digital, íris, existe somente uma. Olha quantos milhões nós somos, bilhões nós somos. E aí nós sabemos que cada um foi cuidadosamente criado. É você sentir o sopro do Criador, sabe? É sentir essa conexão de que quando nós tivemos a oportunidade de pisar aqui, nós viemos, né? Tem uma música que fala, eu não pedi para nascer, a gente não pede, não, a gente implora para nascer, né? Um planeta desse que nós temos tantas possibilidades de aprendizagem, eu falar que eu não pedi para nascer, eu devo ter implorado para nascer nesse planeta que é uma escola, né? Aqui na Terra nós aprendemos várias coisas. E aí, quando nós percebemos que os nossos pais cumpriram o papel deles de nos trazer como veículo aqui na Terra, nós nos sentimos completos. Mas se a gente pensa assim, mas eu vim para a Terra, mas eu podia ter vindo de aquela espaçonave da NASA, né? Eu podia ter vindo desse jeito ou daquele. A gente começa a criar histórias, imagens. E eu sempre falo com vocês que o que há de mais importante é a vida. Ela vem de tempos remotos como a bola dourada. E vai passando até chegar aqui até nós. E ela vai passar por nós, que nós também damos vida. E o mais importante não é por onde nós chegamos, mas é que nós estamos aqui. O nosso erro maior é ficar olhando quem fez a nossa chegada aqui e procurar os erros nesse ser humano, que também é ser humano como nós e que erra. Quando nós estamos no papel de filhos, nós acreditamos que os nossos pais são super-heróis. Mas quando nós começamos a ter consciência que eles são humanos e erram como nós começamos a olhar para eles com mais cuidado, com mais amor. Sabendo que eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Que nós que somos tão imperfeitos hoje, entregamos os nossos 100% para os nossos filhos. Imagina os nossos pais, que a vida era muito mais difícil. Independente das condições que foram e o que foi, os seus pais foram perfeitos. Porque vocês estão aí com a vida. A vida é o mais importante. Os pais que dão amor
carinho, tênis, viagens, escolas, faculdades, são apenas generosos. O mais importante eles deram, que é a vida. E vocês? O que vocês têm feito com a vida que eles deram? Vocês estão aí reclamando do que eles deram? Quem reclama do que os pais deram, perde tudo, inclusive a possibilidade de viver. As pessoas que ficam julgando os pais podem escolher várias formas de ir para a morte. Uma delas, o câncer. Quando nós ficamos no julgamento dos nossos pais, nós podemos escolher qualquer doença para ir embora. Porque nós achamos que a nossa vida poderia ter sido de um jeito diferente. E aí nós tomamos na cabeça. Quando nós saímos do julgamento dos nossos pais, nós olhamos para esses seres humanos e falamos: obrigada. Gratidão por tudo que vocês me entregou. Vocês me entregaram 100% de vocês. Esse é o suficiente. Eu faço algo bom agora. Porque agora é a minha vez de correr os 100 metros com bastão. Daqui a pouco são os meus filhos. Eu só tenho a agradecer a vida. Porque só a vida já é o bastante. A vida é muito mais difícil do que um vestibular e um Enem. A vida é algo que nós não temos noção da importância e da grandeza dela. E quando nós reconhecemos os nossos pais como esses dadivosos que nos possibilitaram estar aqui, nós nos sentimos completo. E aí, quando nós nos sentimos completo, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos abundantes. Tudo o que é menos não faz parte do nosso campo energético, porque nós estamos conectados com essa energia do amor que tudo provê e que tudo faz. Quando nós dizemos sim para os nossos pais, nós dizemos sim para nós e para tudo que existe. Nós dizemos sim principalmente para nós, porque agora é a nossa hora de correr, né? É como se nós estivéssemos agora com bastão. O que você vai fazer com esse bastão? Você vai ficar olhando para o bastão falando assim: olha o bastão que meu pai me passou. Jesus, que bastão medíocre que meu pai me passou. Meu pai podia ter me passado um bastão de ouro. E aí, ao invés de eu estar correndo com o bastão para poder passar para os meus filhos, eu estou analisando o bastão que chegou até mim. E aí eu fico parada. E eu perdendo tempo, parada, eu estou olhando para o passado e o futuro está lá na frente, o presente acontecendo, e eu olhando para algo que eu criei, que poderia. É o verbo mais injusto. É o tempo verbal mais injusto que eu conheço, é o futuro do pretérito. Que tempinho ridículo esse, de falar que a gente poderia, que a gente seria, que a gente queria. A vida é agora. Quando nós olhamos para o amor próprio, para a autoestima, ao olhar das constelações familiares, nós começamos a olhar com gratidão para tudo que existe. E quando nós nos sentimos gratos, nós nos sentimos maravilhosos. Nós nos sentimos o melhor ser humano da face da Terra. Nós nos sentimos plenos, porque nós não precisamos procurar nada fora, porque está tudo dentro de nós. Os nossos pais estão no lugar digno de honra, que é dentro do nosso coração. Nós não precisamos procurar os nossos pais nos vícios, nem nas dificuldades do trabalho, nem nas dificuldades do dinheiro, nem nas doenças do corpo físico. Os nossos pais estão no lugar mais perfeito que eles poderiam estar, que é o coração. Quando nós damos um bom lugar para os nossos pais, no nosso coração, nós damos um lugar para eles de honra. E aí o nosso lugar no mundo está garantido, porque nós começamos a viver uma vida com mais leveza, com mais facilidade e com mais glória. Porque se Deus é abundância e eu sou filho dele, eu também me beneficio dessa abundância diante da minha gratidão da vida. Falar de autoestima e falar de amor próprio é falar dos pais. Não tem como eu falar desse tema sem eu falar com vocês de algo tão primordial que é o nosso relacionamento com os nossos pais. Quando nós estamos diante dos nossos pais, um tamanho bem pequeno, dizendo para eles assim: vocês são os grandes, eu sou a pequena.
Vocês sabem muito mais do que eu. Eu cheguei muito depois de vocês e eu ainda tenho batido tanta cabeça para aprender tantas coisas. E muitas vezes está tão difícil. Pai, mãe, me abençoe se eu posso ser eu. Me abençoe se eu posso ter um caminho mais leve. Me abençoe se eu posso ser feliz, se eu posso ser abundante, se eu posso escolher uma pessoa que eu amo e que ela me ame também. Se eu posso, Senhor, Senhora, ter uma vida digna aqui na terra. Quando nós falamos essas palavras de cura para os nossos pais, vocês podem fazer esse exercício com vocês em casa, de pedir a bênção aos pais, né? De pedir para eles abençoar o caminho de vocês. Pai e mãe, muitas vezes tem sido tão difícil as coisas e eu preciso que vocês olhem para mim com carinho. Muitas vezes eu falei tantas coisas que vocês eram que eu fiquei expert e eu estou fazendo igual. Me abençoe se eu posso ser só um pouquinho diferente. Meus ancestrais, vocês que vieram antes de mim, me olhem com compaixão. A vida que vocês trouxeram chegou até a mim e hoje eu faço algo bom dela em honra a vocês, meus ancestrais. O destino de vocês foram muito mais difícil que o meu. Eu só tenho a agradecer hoje porque vocês facilitaram o meu caminho, né? Na época que vocês tinham que andar muitos quilômetros para a escola, hoje eu pude ir de van, de carro. Eu só tenho a agradecer. Quando nós nos conectamos com a gratidão pela vida, do jeito que ela chegou até nós começamos a entrar com uma conexão com o meu eu superior. E aí a gente vê que tudo fica muito pequeno. Todos aqueles miasmas, aquelas coisas tão pequenas ficam mais insignificantes. E aí a gente fica mais leve na vida, porque nós começamos a ver que a vida é muito mais ampla do que imaginávamos. Olhar aos olhos das constelações para a vida é tomar um olhar de cima da montanha. Você vê o todo. E aí quando você vê o todo, todas as coisas pequenas, aqueles pedregulhos que a gente poderia estar caminhando lá embaixo e se machucando, os lagartos, as coisas perigosas que poderiam estar acontecendo, não são visíveis aos nossos olhos. Olhar para a vida aos olhos das constelações familiares é olhar com alegria, com leveza, com uma profunda gratidão que está tudo certo do jeito que está, né? E essa conformidade com de estar certo, o mundo está certo, as pessoas estão certas, está tudo certo. É a gente conectar com algo grande, dizer sim para aquele que nos trouxe aqui, que nos criou, e dizer: você sabe de tudo. Eu só digo sim para todas as suas escolhas, porque vai me levar a algo muito maior. Quantas dificuldades olhadas nas constelações do sistema familiar, quando olhado no campo morfogenético, as pessoas olham que aquelas dificuldades trouxeram sucesso para o sistema. Quantas pessoas que tiveram muita dificuldade financeira no sistema, e isso fez com que o sistema todo se mexesse e o sistema se tornasse abundante, é olhar para todas as dificuldades e se transformar em glórias. Quais são as dificuldades que vocês têm dito para vocês e vocês têm acreditado e vocês têm ficado nessa dificuldade? O olhar de vocês define para onde vocês devem olhar. Nós podemos olhar para as mesmas coisas, e como está acontecendo agora. Quando eu falei com vocês que muitas pessoas tiveram depressão, baixa autoestima e não conseguiram se amar nessa pandemia, eu quero falar com vocês que cada um olhou para a pandemia do ângulo que se encontrava. Então, o que define as coisas fora é o que existe dentro. Se eu estou completo, se eu me amo, tudo que está fora existe para o meu crescimento e não para me prejudicar. Quando nós estamos completos, nós começamos a olhar tudo com muita alegria. E aí, nós temos um destino mais leve. Nós temos uma vida mais leve. E nós podemos olhar no espelho e falar assim: nossa senhora, você está maravilhosa hoje.
Quando acabar essa live, eu vou olhar a live e falar assim, você arregaçou mais uma vez. Quando eu tenho tanta certeza das coisas que tem dentro de mim, tudo que eu faço fora, eu faço com muito amor. Eu entrego os meus 100%. E aí, só me basta admirar o que eu faço. Seja qual for o meu trabalho, seja na escola, seja aqui no meu Instagram, Olhar Sistêmico, seja no meu bate-papo com as pessoas, eu só entrego 100%. Quem me conhece pessoalmente, quem já foi atendido por mim, sabe que eu não sei ser meia boca, né? Quantas vezes as pessoas me procuraram para saber como funcionava a constelação e eu sempre fico 1 hora, 1h30, ou então quanto tempo eu quiser, porque eu me sinto bem falando de algo que eu acredito. É visceral isso em mim. Eu sinto isso que é muito forte. Então, quando eu entrego o meu 100%, o mundo me dá o 100%, porque ele sabe que eu não gosto de meia boca. Quando vocês entregam o melhor de vocês, o mundo devolve o melhor para vocês. Qual é a imagem que vocês têm de vocês? Que vocês olham e vocês não estão satisfeitos. Essa imagem vocês criaram. Essa imagem vocês todos os dias constroem, porque nós somos a soma de tudo o que fazemos todos os dias. Então, excelência não é uma dádiva. A nossa excelência está em todos os dias nós fazemos o nosso melhor. Então, o que eu sou hoje foi construído paulatinamente. Eu não me tornei hoje a Renata que busca incessantemente a cura para si de uma hora para outra. O que eu falo com vocês, eu falo de coração, com alegria, porque quanto mais simples eu sou, mais completo eu estou sendo, né? Então, esses dias que eu já tenho mais de 1 mês que eu estou morando na roça, minha vida deu um 360. O meu olhar mudou para muitas coisas, né? Eu andei comentando com algumas pessoas, as pessoas às vezes falam das coisas que querem comprar, querem consumir. Não posso ser hipócrita porque eu amo viajar. Então, assim, viajar é o que eu mais senti falta nessa pandemia. Mas foi uma coisa tolerável, porque eu organizei muitas coisas para eu fazer. Mas eu amo viajar. Então, se fosse para consumir, seriam viagens, né? Eu investiria o dinheiro que eu recebo em viagens. Porque eu já falei com vocês, né? O dinheiro para vocês é o quê? Para mim, o meu dinheiro é para me divertir. Então, sempre aparece dinheiro para eu me divertir. Então, consumir por consumir, eu não tenho o que consumir. Eu olho as coisas e fico pensando assim, será? E aí tem coisas que eu entro lá na Amazon, tem lá na minha cestinha básica uns livros que eu queria, umas coisas que eu queria, e eu fico assim, será que eu compro? Porque ainda tem tantas coisas que eu tenho para ler, será para que eu vou comprar? E aí, o comprar para mim também mudou o significado. E aí a gente começa a olhar o que é essencial. Quando eu falo com vocês dos cabelos brancos, todas as vezes, agora de um mês pra cá que eu tenho me olhado, eu falo assim, gente, eu não queria pintar a minha raiz, porque eu tô achando bonito. E tá vendo o que é o ponto de vista? O branco que muita gente pode falar assim, nossa, você vai ficar muito velha. E eu tô me achando super interessante, eu tô me achando assim muito bonita com o cabelo branco. É doido, gente, essas coisas é doido. Porque eu não vejo e não ouço o que os outros estão falando. Eu quero encontrar o meu caminho. Que eu olho pra mim e falo assim, eu gostei de você do jeito que tá. E aí, vocês estão escolhendo o caminho que vocês querem ou vocês estão indo para o caminho que as pessoas querem que vocês escolham? Vocês estão tendo o corpo que vocês têm porque as pessoas escolheram ou vocês se sentem bem com o seu corpo? Porque quantas dietas restritivas as pessoas têm feito para ter um corpo que é muito difícil de manter? Porque as pessoas gostam de ver corpos malhados. Então, quando nós começamos a olhar para a vida dentro do essencial, tudo perde, fica tudo um ponto de vista, né? Hoje, as visões que eu tenho de mundo, de felicidade, do que é a vida para mim, é uma visão totalmente diferente do que as pessoas têm para elas, né?
Quando eu falo que a abundância é eu pegar as minhas leguminosas, a melancia, as coisas lá no sítio, eu sinto isso, ostentação, entendeu? Para mim, ostentação é eu poder nadar no lago, eu pegar verduras frescas, isso para mim é ostentação. Então, cada um tem o jeito de olhar para o mundo. E quanto mais a gente conecta com a gente olha para as coisas simples como se fossem essenciais, né? Eu tenho no meu Instagram a Hora da Beleza. Gente, meu olho enche d'água na hora de escolher aquele Hora da Beleza. E teve gente já me perguntando por que eu faço essa Hora da Beleza. Eu só virei e falei assim, porque eu acho a Hora da Beleza. Quantas coisas que passam nas nossas vidas, nas nossas vistas, e nós somos incapazes de reconhecer a beleza. Seja nos animais, seja na natureza, seja nas pessoas. Hoje em dia as pessoas são incapazes de elogiar o outro. O que eu mais faço na minha vida, eu tenho muita facilidade de elogiar as pessoas. Eu olhar para ela e falar assim, nossa, como você é bonita. As pessoas hoje acham que se eu falar que o outro é bonito, eu estou sendo feia. Pelo contrário, não sinto assim. Então, quantas pessoas olham para você, se acham você foda, te acompanham em todos os seus stories, você acabou de postar o stories, ela é a primeira a olhar e ela gosta do que você fala, ela te acha bonita, mas ela não fala um elogio, sabe? Por que essas pessoas são assim? Porque, na verdade, elas estão incompletas. Quando nós estamos completos, a nossa facilidade é reconhecer a beleza nos outros, porque dentro de nós está transbordando de tanta beleza, de tantas coisas boas, que vocês conseguem reconhecer que a vida de vocês é uma dádiva, é plena gratidão, né? As imagens que o ser humano cria aí fora são imagens para vender, né? Quantas pessoas fazem sacrifícios homéricos, cirurgias, para poder estar bonita para o mundo. E adianta? Quantas pessoas que já fizeram tantos procedimentos estéticos e sofrem com essas dietas restritivas e elas olham no espelho, mesmo sendo maravilhosas, e elas se acham feias. Então, o que eu tenho para falar com vocês, quando nós nos conhecemos, quando nós estamos em paz e de coração aberto e com os nossos pais bem guardadinhos no nosso coração, nós nos sentimos maravilhosos, suficientes, lindos, plenos, porque nós estamos abastecidos do que é primordial para essa vida, que são os nossos pais. Quando eu falo de Ayurveda, eu falo com vocês da gente sentir o que o nosso corpo precisa para se alimentar, né? Quantas vezes o nosso corpo está pedindo algo e a gente dá outras coisas porque a gente quer ficar com o abdômen trincado. Qual é? Aonde foi que vocês se perderam, que vocês não conseguem nem saber quem vocês são, o que vocês querem? O que é mais importante? Vocês estarem bem fisicamente para os outros? Ou vocês estarem bem fisicamente para vocês? Vocês estarem bem para o mundo todo, né? Essa semana passada eu coloquei isso, que adiantaria eu coloquei até porque eu comecei a formação em Ayurveda sábado, né? Que vão ser vários módulos de formação, e depois eu vou fazer a formação completa, que eu quero ser terapeuta em Ayurveda. E aí eu coloquei isso, o que adiantaria o homem ganhar o mundo e perder a si próprio? A humanidade está se perdendo. Está se perdendo por coisas tão bobas, por coisas tão fúteis, por coisas tão pequenas. Elas estão se desconectando com o que há de mais essencial, os pais. E aí elas procuram os pais em todos os lugares. E elas não vão encontrar. Porque nós só encontramos os nossos pais lá dentro de nós mesmos. Dentro de nós, onde que nossa criança interior ficou ferida. Por uma coisa que ela ouviu, ou que alguém contou. Então, quando eu falo de amor próprio com vocês, eu falo de essência. Eu falo de uma beleza externa, de uma questão toda externa que na verdade não está fora, está dentro.
Quando eu falo de autoestima, existem pessoas que são lindíssimas, mas elas se dizem horríveis. Então, na verdade, existem julgamentos em relação aos pais que ela não consegue ver beleza nela, porque ela julga os pais tão feios, tão ingratos, poderiam ter sido pais melhores, e aí eu não consigo ver beleza, nem em mim, nem no mundo. São pessoas insatisfeitas, incompletas. E aí, quando nós falamos disso tudo que eu falei com vocês, é um convite que eu faço para vocês, de vocês olharem para vocês com mais amor. Se não está na superfície, não está no consciente, que vocês possam procurar caminhos que facilitem esse encontro. Se vocês não estão satisfeitos com vocês em algo, o que eu posso fazer aqui para eu poder mudar isso? Porque ninguém vai mudar as coisas para vocês. E vocês não vão conseguir mudar o outro, então pelo menos tenta mudar vocês. O que eu posso fazer aqui, agora, que eu vou me tornar um ser humano melhor? Que eu vou ficar me sentindo mais bonita, que eu vou me sentir mais integrada ao universo, que eu vou me sentir mais feliz. E aí nós começamos a procurar os caminhos de cura. E aos poucos nós vamos vendo que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então essa live de amor próprio, de autoestima, é um chamado para vocês se conectarem aonde está essa autoestima, esse amor próprio que vocês tanto gostariam de ter com vocês e vocês não se sentem isso. Aonde se perdeu isso. Então é um convite para o autodescobrimento, para que vocês possam ter uma vida mais leve, mais plena, mais realizada. E a gente só consegue estar nessa vida aqui, com plenitude, com presença, se nós dermos um bom lugar no nosso coração para os nossos pais. As pessoas dão vários lugares para os pais, né? Dão um lugar para eles na raiva, no ódio, na gordura, nas doenças, no fracasso, no insucesso, nas decepções amorosas, nas dificuldades de relacionamento. Mas elas são incapazes de dar um lugar de honra, que é o coração. O lugar que esses pais nossos, independente da situação que foram, eles merecem. Independente do que nós esperávamos, a vida chegou até nós. Então, falar de amor próprio, falar de autoestima, é fazer com que vocês comecem a olhar com mais amor, com mais gratidão para a vida que chegou até hoje, através dos pais de vocês e dos ancestrais. Eu só tenho a agradecer, sabe? Eu só tenho a agradecer o muito que eu tenho recebido. A vida por si só, minha, já é muito. E todas as outras coisas que vieram como generosidade, como bonança, elas vieram apenas para somar algo que eu já sou e que eu estou me encontrando com os meus pais. Falar de amor próprio e falar de autoestima é eu convidar vocês a se transformarem, a se conectarem, a buscarem um caminho que é verdade para vocês. O meu caminho de verdade é um, o de vocês podem ser outro. Mas que nós possamos encontrar um caminho que a gente olha e fala assim, opa, esse caminho aqui é o meu. Nossa, eu estava andando por outros caminhos que não tinha nada a ver com o meu. E aí quando vocês ouvem eu falando algo que possa trazer uma paz, um reencontro para vocês, vocês começam a falar assim, nossa, há outras possibilidades. Sempre há outras possibilidades. Sempre existe outros dias, outras amizades, outros amores, outros trabalhos. A vida se renova a cada dia. Depende de nós termos o olhar de acreditar que nós viemos para ser luz e acreditar que todos os dias nós podemos brilhar, estar conectado com o que é grande, que é Deus, que é o universo, é estar conectado com tudo que Ele nos envia, que é para o nosso bem, que os pais que nós temos são os pais certos, está tudo certo.
A vida que nós temos está toda certa, os familiares que eu tenho, os amigos, os relacionamentos. Se há algo que incomoda, o que eu tenho que olhar nisso? Vocês são responsáveis por esse olhar. Vocês são responsáveis pela mudança na vida de vocês. Se vocês não têm feito isso, vocês estão perdendo tempo. Muito mais que tempo, vocês estão perdendo saúde, dinheiro, perdendo tempo de ser feliz. E eu convido vocês a se conectarem com os pais de vocês, para vocês olharem para vocês com mais amor. Quando vocês olharem no espelho ou olharem algo do fruto do trabalho de vocês, olharem para vocês e falar: você é foda, nossa, você arregaça. E aí, quando você se conecta com essa força que vocês podem ser, vocês estão conectados com os pais de vocês, e aí vocês estão completos. É isso que eu desejo para vocês, que vocês possam ter um olhar carinhoso para os pais de vocês como forma de gratidão. E vocês a cada dia se sentirem responsáveis, porque quem é o autor protagonista da vida de vocês são vocês. Então, se vocês não se acham bonitos, se vocês não se acham felizes, se vocês não se acham abundantes, a responsabilidade é de vocês. Quanto mais nos conhecemos, mais chances nós temos de estar conectados com essa abundância e com toda essa felicidade que o mundo tem para nos oferecer. Mas teimosos como nós somos, e nós, como estamos presos ao amor que adoece, muitas vezes nós escolhemos as coisas que nos deixam menos felizes, menos abundantes, menos plenos. E aí nós achamos que os nossos pais poderiam ter sido mais, e nós achamos que Deus também não contribuiu para a nossa vida e não olhou para nós de uma forma diferente. E aí somos ingratos. Vocês são gratos ou ingratos? Falar de gratidão hoje em dia, essa palavra tão comumente usada, é falar de algo muito grande. É vocês se conectarem com a energia do universo, que faz com que nós nos sentimos plenos, completos. E aí a gente faz parte do todo. É isso que eu desejo para vocês, que vocês possam se conectar com os pais de vocês, dar um bom lugar no coração de vocês, para que vocês não procurem outros lugares, os lugares que vocês achavam que os pais de vocês deixaram de preencher. Que vocês possam ser tão abundantes, tão gratos, que tudo o que tiver no universo venha como forma de retribuição ao sentimento que vocês têm dentro do coração. É isso que eu desejo para vocês. Muito amor próprio e muita autoestima. Muita conexão com os pais de vocês, porque tudo o que vier depois vem como forma de agradecimento ao sim que vocês disseram à vida, aos pais e a Deus, ao universo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Tudo de bom para vocês.